capítulo 19 de Apocalipse. Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora caminhando para o final do livro de Apocalipse, e aqui nós vamos ver o capítulo 19, cujo título é Júbilo no Céu. Então nós estamos entrando num período em que os inimigos de Deus vão sendo derrotados um a um. Nós vimos no capítulo anterior a derrota da grande meretriz, a queda da grande Babilônia. E nesse capítulo 19 nós veremos a queda do falso profeta e da besta. Então, nessa sequência final de capítulos do livro de Apocalipse, aqueles inimigos que se levantaram contra Deus, que se rebelaram contra Deus, a sua autoridade, começam a ser sistematicamente derrotados. E há grande alegria ao ver o cumprimento das promessas de Deus e os inimigos de Deus caírem um a um. Pelo cumprimento daquilo que Deus disse que assim aconteceria, pelo júbilo dos santos, pelo júbilo dos anjos e de todos aqueles que aderiram ao Cordeiro, que adoraram o Cordeiro, que ansiaram por esse grande julgamento, e para que também o sangue que foi derramado injustamente dos profetas, dos santos, fosse vindicado. Então é um capítulo bastante significativo do nosso estudo. Então vamos ler no verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então essa palavra aleluia, ela é a única vez que aparece aqui no Novo Testamento. Aleluia significa louvar ao Senhor. Então é um momento de explosão, de alegria e de júbilo ao ver o cumprimento das palavras do Senhor e ao ver o Cordeiro sendo entronizado, sendo apresentado como aquele que veio para reinar, diferentemente daquele Cordeiro humilde que veio lá relatado nos evangelhos, nasceu numa manjedoura, se permitiu crucificar, veio como um servo sofredor, foi rejeitado, perseguido, incompreendido. Agora esse Jesus que nos é apresentado aqui, esse Cordeiro, que também é apresentado em Apocalipse como um leão da tribo de Judá, ele vem para estabelecer o seu reino, para reinar e julgar de forma definitiva os seus inimigos. No verso 2, portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então nós mencionamos no capítulo anterior que essa grande meretriz que caiu não significa necessariamente que seja uma cidade, um país ou uma pessoa, mas um sistema satânico, um sistema capitaneado, gerenciado, influenciado pela trindade satânica, né? O falso profeta, o dragão, a besta, essa grande meretriz, esse grande sistema foi totalmente destruído e desmontado pelo poder de Deus. E aqui diz, no início do verso 2, julgou, o Senhor julgou, Ele tem poder para julgar, porque Ele é o justo juiz. Lembra-se quando vimos que os santos estavam clamando para que Deus julgasse o sangue derramado, o sangue inocente derramado dos profetas, dos santos. E aí a resposta do anjo foi: não, aguardem, não é o tempo ainda. Então existe o tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala sobre isso. Existe o tempo de Deus, existe o nosso tempo. Existe o tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher o que se plantou. E Deus tem o seu tempo, que não é o nosso tempo. Ainda que os santos estivessem clamando por justiça, o Senhor disse: aguarde. Talvez essa postura do Senhor em aguardar fosse uma postura misericordiosa, para que outros fossem alcançados, para que houvesse tempo para que outras pessoas fossem acrescentadas aquelas miríades, né, de santos, de pessoas adorando a Deus. Então esse aguardar de Deus é para que o tempo seja, para que o fruto, vamos usar assim a figura do fruto, estivesse plenamente maduro para ser colhido.
Então nós vemos aqui nos versículos seguintes uma grande expressão de adoração a Deus. Vamos ver o verso 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, o Senhor vem vencer os seus inimigos e estabelecer o seu reino. Então, pela primeira vez na história da Terra, da humanidade, o ser humano vai poder provar o que significa o reinado de Cristo. Nossa, será o reinado de 1000 anos que será implantado aqui na Terra. Será um reinado físico, não um reinado abstrato, espiritual somente, mas Jesus reinará fisicamente aqui, juntamente com os seus santos, juntamente com os seus anjos, e ele estabelecerá um reino de justiça. Então, nós poderemos ver em loco, fisicamente, de forma palpável, o que significa ser reinado por um rei justo, por um governante 100% justo, né? O justo juiz, como nós vemos aqui, nós vimos no verso 2 desse capítulo, né? No verso 7, alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa para si mesma já se ataviou. Então essa figura da esposa é usada aqui em referência à própria igreja. Lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, Israel também é chamada de esposa do Senhor. E aqui nós vemos no Novo Testamento essa esposa, essa figura da esposa, ela é transferida para a igreja, nós, os santos, né, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E essa esposa, ela está sendo preparada, ela está sendo santificada, ataviada para essa grande festa, né, para as bodas do Cordeiro. Então existia todo um tempo de preparação. Quando uma mulher ia se casar com um homem, ela era preparada, ela era ataviada, ela era vestida, né, com vestes para o casamento. Existia todo um ritual de preparação. Assim é também, figurativamente, com a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que está sendo ao longo dos séculos preparada, ataviada. Eventualmente o Senhor vem e sopra sobre essa sua noiva, né, um vento de restauração, um vento de revigoramento, um vento também de revisão das doutrinas, de purificação doutrinária no que se refere às heresias que vão sendo criadas, que vão surgindo. E muitas vezes isso vem também com sofrimento, né? O Senhor purifica a sua noiva através do sofrimento, né? No verso 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou seu conservo, teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, diante daquela visão do anjo, né, e de todas essas coisas que vão sendo mostradas a João, vão sendo relatadas a João pelo anjo, ele se prostra, né, diante dele, diante da magnitude de tudo aquilo que lhe está sendo apresentado. Mas o anjo repreende João, diz: não faças isso, né? A palavra de Deus expressamente proíbe a adoração de anjos. Nós adoramos apenas ao Senhor. E o testemunho de Jesus, no final desse verso, diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, lá no Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento e a pregação da palavra no Novo Testamento, elas têm como centro o próprio Senhor Jesus. Então, a Bíblia, de capa a capa, ela aponta para o Senhor Jesus. Eu achei interessante, um pastor compartilhando na internet, esses dias eu ouvi um estudo, ele disse que ele interpreta o Velho Testamento usando uma chave hermenêutica para essa interpretação, que é o próprio Senhor Jesus. Então, aquele texto que está sendo interpretado, se a figura de Jesus não estiver ali de alguma forma referenciada, ainda que com alegorias, ainda que indiretamente, é um texto que precisa ser avaliado com muito cuidado. Então, Jesus é a nossa chave de interpretação da Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, porque de capa a capa fala do Cristo,
do Cristo ressurreto, do Filho de Deus, aquele a quem foi transferida toda a autoridade e todo o poder, tanto nos céus como na terra. Então Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então desde Gênesis até Apocalipse, Jesus está presente na sua palavra. No verso 11, o título aqui dessa perícope é Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Então verso 11 diz assim: vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então esse cavalo, esse cavaleiro, sobre esse cavalo branco, ele sem sombra de dúvidas é o próprio Senhor Jesus. Diferentemente daquele cavalo branco que foi relatado dentro daquele contexto daqueles 4 cavaleiros que falam sobre as pragas e o julgamento de Deus sobre a terra. Então, teologicamente falando, aquele primeiro cavaleiro com seu cavalo branco não era o Senhor Jesus, mas era algum tipo de julgamento sobre a terra, de tribulação que vinha sobre a terra, provavelmente um líder que estivesse sendo colocado sobre a terra, principalmente dentro desse pano de fundo que nós já mencionamos anteriormente, da globalização, da formação de blocos econômicos pelo mundo, e esses blocos vão, com o passar do tempo, se conectando, tornando padrão, né, toda forma de relacionamento sobre a terra, toda forma de comunicação, toda forma até de gestão social, facilitando assim o surgimento desse líder mundial. Então aquele primeiro cavaleiro, com seu cavalo branco, não era Jesus, possivelmente esse líder mundial, mas aqui não. Aqui nós temos um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Então é o próprio Senhor Jesus. No verso 14: e seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então o linho finíssimo, sendo branco e puro, nos fala de autoridade, de pureza, de santidade. O linho, ele era usado em algumas partes ali na constituição do tabernáculo. Alguns reis também se vestiam dessa forma, usando esse linho finíssimo. Então isso falava de autoridade, de separação, de santidade também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse verso 14 é que seguiam os exércitos. Então vai ser um período de grande congregação desses exércitos celestiais. E segundo alguns teólogos, nós viremos juntamente com esses exércitos, não para pelejar, porque o Senhor haverá de pelejar com seus exércitos, mas para, juntamente com Ele, exercermos autoridade. A palavra diz que nós julgaremos os anjos. Veja a autoridade que nos será transferida pelo próprio Senhor. Nós haveremos de reinar juntamente com Ele. Então, esses exércitos vão sendo congregados, vão sendo reunidos, e será uma batalha não só física, militar, mas também uma batalha espiritual. Batalha essa que já vem sendo travada, espiritualmente falando, pela posse das almas, né? Satanás tentando regimentar o máximo possível de pessoas para levar junto com ele até a sua sentença final, que é o lago de fogo e enxofre. E nós veremos nos capítulos seguintes Satanás sendo definitivamente derrotado e sendo lançado nesse lugar de tormento e julgamento chamado lago de fogo e enxofre. No verso 16: tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se referindo a esse cavaleiro que é o próprio Senhor Jesus. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a figura do Filho de Deus, do Cristo, estava presente desde a criação do mundo, desde a formação de todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O verbo está no plural, identificando já, apontando já para a existência de uma comunidade celestial, desde a criação do universo. Possivelmente ali nós temos a representação da Trindade, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O Filho participando da criação, o Espírito produzindo vida, como uma galinha que vai chocando seus ovos, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, diz lá em Gênesis, e o Senhor entrando, o Deus Todo-Poderoso entrando com seu poder criador. Então essa cena era descrita lá em Gênesis, né? E no verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então veja uma grande convocação a todos, né, que se congreguem nessa grande batalha. Possivelmente será uma batalha terrível, porque nós vemos aqui uma descrição, né, de que as próprias aves serão chamadas para comer as carnes dos reis e dos comandantes que haverão de tombar nessa batalha final. Então os exércitos do Deus vivo haverão de massacrar os exércitos do inimigo, né? E no verso 19, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados. Veja, de um lado, os exércitos do Senhor, seu cavaleiro montado no seu cavalo branco, liderando o seu exército. De outro lado, a besta, né? Juntamente com o falso profeta, né? Com aquela trindade satânica, né? Preparando os seus exércitos para essa grande batalha. E aqui menciona até o lugar dessa batalha, Armagedon. Armagedon é uma planície, é um lugar ali no Oriente Médio, onde foram travadas grandes e sangrentas batalhas no passado. Então fisicamente existe esse lugar. Não existe aqui, não é aqui uma alegoria, mas ele está ali, será possivelmente o palco dessa grande batalha sangrenta, né? Voltando aqui no 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E no verso 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então veja, nós mencionamos no capítulo anterior, né, a sequência em que esses inimigos de Deus vão sendo derrotados, né? Caiu a grande meretriz, caiu a besta, caiu o falso profeta. Então eles estão sendo um a um derrotados. E nós veremos no capítulo seguinte Satanás, o dragão, também sendo derrotado. E eles são lançados em um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. É um lugar de tormento. E não é um lugar em que seria muito fácil, né, se as pessoas que se rebelaram contra Deus, ou os demônios, ou a besta, ou o falso profeta que seja, fossem lançados ali e condenados apenas à inexistência. Mas não, é um lugar em que a pessoa será atormentada por toda a eternidade. Imagine que desespero deve ser uma situação como essa, saber que você vai estar num lugar para sempre, por toda a eternidade, sendo atormentado, e não há escapatória. Lembra-se daquela parábola que Jesus proclamou do Lázaro, do rico? Ambos morreram, né? O Lázaro foi para o seio de Abraão, que significa a presença de Deus, o rico para o Hades, e ali ele estava atormentado. E ele pedia, né, para que molhassem o dedo, um pouco de água, e refrescasse a sua língua que estava ardendo. E o pior de tudo isso, havia uma consciência de que ele estava em tormento e de que Lázaro estava num lugar de refúgio na presença de Deus. Então vai ser um lugar terrível de julgamento, lago de fogo e enxofre. Esse é o grande e terrível dia do Senhor, que muitos profetas falaram sobre esse dia do Senhor. O dia de julgamento, o dia de muita matança com relação aos seus inimigos. Nós vemos aqui que muitos corpos haverão de tombar nesse campo de batalha, e as aves dos céus vão se alimentar desses corpos, né? Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Então, terminamos aqui o capítulo 19. Agradeço a atenção de todos. Vamos caminhando aqui para o final do nosso estudo do livro de Apocalipse. Deus abençoe.